E aí, turma, sejam todos mais do que bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Mazzani, esse aqui é o Félix, que todo mundo tava com saudade, né, Félix? E aqui esse canal é o canal de quem não tem o cão, caça pro gato, entendeu? Nós vamos falar hoje sobre uma pregadora muito famosa e nós apelidamos ela de Rainha do Constrangimento, tá bom? O Jadson falou que ela era musa. Aqui ela vai virar Rainha do Constrangimento. A Arrependida de Taubaté, será mesmo? Não sei não. Vocês depois falem aí nos comentários se vocês acham que é isso. Então, tá recheado de coisa muito interessante, muito boa, coisas que você vai aprender aqui no canal, tá bom? Então chega de blá 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 e vamos para mais esse conteúdo, né, Fé? Bonita deram pra colocar legging, blusinha arrojada na frente do espelho, cuidando da saúde. Isso quando não posta uns videozinhos fazendo os exercícios. Quer evangelizar quem, perigosa? Feio demais. Empresta a mão dessa mulher que está do teu lado e diga isso a ela. Você é jardim fechado. Não é parque de exposições. Calabaia. Você é noiva, não é meretriz vendida. Agora notem bem, irmãos, como ela muda o discurso quando o pecado é dela. A cruz, a base da minha fé e da minha caminhada. Eu me vi exatamente como aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus. Ela foi lançada ali. E você acha que se fosse ela, você acha que ela ia querer fazer o quê? Do jeito que ela aponta o pecado dos outros, esquece que o dela. Se bobear, os outros ainda olharam o seu pecado. Ela ainda acho que ela ainda ia insistir, dizer que não tem pecado e meter a pedrada na mulher. Quem estava armado com pedras nas mãos dizia que ela tinha que morrer. Mas a fala de Jesus a defendeu do juízo e da morte. Uma expressão bem comum em português é a famosa frase sinuca de bico. Ela se refere a uma situação onde a pessoa se encontra sem saída. É uma analogia ao jogo de sinuca quando o jogador é colocado em uma situação de risco, na qual a derrota é uma grande possibilidade. No capítulo 8 do livro de João, encontramos Jesus em uma situação aparentemente sem saída. Nos versículos 3 ao 5 lemos: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Os líderes religiosos do povo judeu trouxeram essa mulher apanhada em flagrante adultério. Para aqueles tempos, este era um crime que facilmente levava o acusado à morte certa. Porém, ao analisar com mais detalhes, percebemos que este não era um julgamento justo. Primeiramente, se a mulher estava sendo acusada, onde estava o homem com quem ela estava adulterando? Ambos eram culpados. Além disso, a Bíblia revela que toda aquela situação era apenas uma armação para tentar incriminar Jesus através de um dilema aparentemente sem solução. Veja, diante da pergunta sobre se a mulher deveria ser apedrejada ou não, se Jesus falasse que sim, ele estaria infringindo a lei romana de que ninguém deveria ser condenado sem a autorização de Roma. Por outro lado, se Jesus falasse que não, que a mulher não deveria ser apedrejada, ele estaria infringindo a lei de Moisés, a qual previa que tal pecado fosse punido com a morte. Esta parecia uma situação sem saída, mas Jesus era muito sábio. Ele percebeu o que estava acontecendo. Sabendo da maldade do coração daqueles homens, Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. Ali, ele começou a escrever os pecados de cada um dos acusadores,
E então os desafiou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que a consciência deles pesou e todos foram embora. E sabe o que aconteceu no final? O único que poderia atirar pedras naquela mulher não atirou. E aqueles que não poderiam atirar pedras queriam atirar. Que verdade triste sobre o comportamento humano, mas que verdade maravilhosa sobre a forma com que Deus nos trata. Ele que tem todos os motivos para nos condenar, é o primeiro a nos amar, a nos proteger e a nos dar uma segunda chance. Qual a diferença entre arrependimento e tristeza? O arrependimento abrange tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Não renunciaremos ao pecado a menos que vejamos a sua perversidade. O arrependido tem uma profunda mudança de comportamento, reconhece o erro que cometeu, abandonando as más condutas e se volta para Deus a fim de alcançar a paz de espírito. Você não se esconde ou oculta o problema. A genuína tristeza sabe que terá que arcar com as consequências do ato que cometeu, porque ela teme a Deus e não quer de forma alguma que a presença de Deus saia da sua vida. Multidões se entristecem por haverem pecado e fazem o mesmo uma reforma aparente, porque temem que seus maus atos lhe tragam sofrimento, mas esse não é arrependimento no sentido bíblico. Lamentam o sofrimento mais do que o pecado. Presta atenção, mas não houve verdadeiro arrependimento pelo que fez. Não sentem repugnância pelo pecado, pois não houve um verdadeiro arrependimento, não mudam de propósito, sempre se colocam como vítimas da situação, querendo o elogio e a massagem de ego, porque assim se sentirão recompensados. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da tua casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com seu trabalho acabará na mão dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído. Pouco a pouco, então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos! Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres e nem dei atenção a eles. E quase caí na desgraça diante de todos. Em Provérbios 31, há a seguinte pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Ali tem uma descrição de uma mulher nota 10, porque ela tem um relacionamento certo e saudável com seu marido, com seus filhos, com ela mesma, com seu próximo, com a sua casa e com o seu Deus. Esta mulher é elogiada pelo marido, pelos filhos, pelas suas obras, pelo próprio Deus. Que retrato lindo, que é digno de ser seguido. Eu espero que você, mulher, seja uma bênção na sua casa, na sua igreja, na sociedade. Você pode e deve ser uma mulher nota 10. Aí, amiga sua louca, fazendo meia culpa, né? Meia culpa depois de quase 7 anos.
nem com o sorrisal desceu, né? Mas tudo bem. Então, esse negócio de coagir as pessoas mostra um desvio de caráter muito grande, não é mesmo? E também esse negócio dos pastores saberem do pecado dela, porque ela disse no vídeo que ela confessou, e ainda assim consagrarem ela bispa, nos mostra que há 2 pesos e 2 medidas para os membros, cajado, e para a cúpula, para a alta cúpula, massagem no ego. Então isso é muito, muito sério, né? Então assim, vivemos um tempo de exaltação, né? Então muitas pessoas caem, por quê? Porque elas são exaltadas. Satanás também caiu, não é? Então essas pessoas, vai lá ver Ezequiel 28, versículo 4, você vai entender o que eu estou falando. Vou deixar aqui marcado, né? Então assim, ela teve o aval, ela teve a bênção, né? Por quê? Porque o portfólio dela é bom, nossa, é muito bom. A nossa musa do constrangimento, ela tem um portfólio muito forte, ela tem uma mídia a favor dela, né? Então assim, ela usou aquela palavra, tira a primeira pedra aquele que nunca pecou, usando a mulher adúltera, mas há uma diferença. A mulher adúltera não era, ela não evangelizava, a mulher adúltera ela não pregava, você entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para quê? Para que você tenha piedade e misericórdia. Acho que nesse caso serviria mais o exemplo de Davi, que realmente cometeu o adultério, fez coisas erradas e de todo o coração ele se arrependeu do que fez, porque ele não queria que o Espírito do Senhor saísse da vida dele. Portanto, mesmo assim, Deus disse a ele que haveria consequências, e vocês sabem, lógico, as consequências que houveram na vida do rei Davi. Não foi assim, olha gente, acabou, tudo bem, vida que segue, não. Ele teve consequências. Então, está tendo consequências na vida dessa moça? Claro que está tendo consequências, as quais agora ela se deu ao direito de pegar e ameaçar as pessoas. Brasil, agora ela ameaça os youtubers. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande, e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. O mundo do amor pela vida e pelo outro e por si mesmo exige que a gente se saiba pequeno para poder crescer. Quem entre nós achar que grande já é o suficiente, pequeno continuará. Quer dizer, não pode falar nada não, né? Eu não sei quem foi que expôs os filhos dela, mas ela também fez isso, só que com aquele intuito de quê? De que as pessoas ficassem com pena, comprassem a ideia de que ela realmente está arrependida. Eu não vi, gente, eu vi uma tremenda, desculpa, cara de pau ali, faltou um óleo de peroba ungido, por favor. Que lagriminha, nada. Sabe, não convenceu, mas não convenceu mesmo. Então o apóstolo que consagrou ela foi o apóstolo chamado César Bellucci, que aliás, eles eram muito amigos, como ela disse ali no vídeo, mas agora lá no Instagram dele, ele apagou tudo que era dela, e ela no Instagram dela apagou tudo que era dele. Então acho que essa amizade não anda muito boa das pernas, eu não sei o que aconteceu, tá? Agora ela tá tendo a aval do bispo Samuel Ferreira, meu filho, e ela vai voltar com tudo nas agendas, porque afinal de contas, ó, esses pregadores itinerantes são assim, eles querem dinheiro, eles não vão pregar lá porque eles amam as almas, eles querem dinheiro, e é muito dinheiro que rola nessa história, né? Por isso nós temos meus advogados, né? Então, tem uma palavra que eu quero deixar, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então Deus não está aqui para passar a mão na cabecinha, mesmo que ela tivesse colocado todo o pecado dela, né, embaixo do tapete por tantos anos, e esse pecado de tanto colocar para baixo do tapete virou um elefante, não deu mais para esconder. Então as mídias sociais apertaram e ela veio com essa. Então quem estava arrependido já devia estar arrependido lá atrás, foram 9 meses. E ela grávida pregando, e ali ó, cajado nas irmãs, né? Isso foi medonho, tá? Então é uma pessoa de coração elevado, é uma pessoa que ainda está sobre
a batuta assim da própria vaidade dela. Então eu não tô vendo nada assim de nossa, mudou tal, não, muito pelo contrário. Se você for lá no Instagram dela, você vai ver quantas e quantas vezes, muito antes dessa história arrebentar, ela ficava, toma conta da sua vida, e fazendo gracinhas de todo tipo. Então não parecia lá a pessoa lá muito preocupada, né? E agora uma coisa que não quer calar não, tá? Eu me pergunto o seguinte, foi feito teste de DNA, tá? E aliás, tá parecendo o programa do Ratinho isso daí. Foi feito um teste de DNA. Por quê? Com mais de um homem? Explique isso direito que eu não entendi muito bem, não. Por quê? Se for pego em ato de adultério, se esse homem foi pego, sabe quem morre? Os dois. E sabe quem foi lançado aos pés de Jesus? Só a mulher. Cara, quando a justiça é do homem, é isso que acontece. Ela sempre beneficia um só. Quando a justiça é do homem, ela não está a fim de trazer vida. Ela quer que alguém morra e alguém vai ser beneficiado. Ei, então vamos só receber isso daqui, da parte do Senhor para nós. Se na sua justiça, só uma pessoa, da onde a situação que você está resolvendo, for beneficiada, não é a justiça de Deus. Samuel, né, o Samuca, pureza, fez, né, e agora também o outro fez. Que história, hein? Não é por nada não, viu, mas olha, não é fraca não, hein? Que coisa, misericórdia, tá? Então é isso, meus amados, que a gente tem pra falar do Mundo Gospel. Damos um tchauzinho pra você, esse gatinho aqui. E até a próxima, se Deus permitir, tá bom? Tchau!